91º dia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 13, de quando no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente, o lugar onde eles estavam orando, ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e foi visto por ele línguas repartidas como que de fogo, que descia sobre cada um deles. Era o Espírito Santo que estava descendo sobre aqueles que estavam ali orando, reunidos. Como era o dia de Pentecostes, o local estava cheio, a cidade estava cheia de todos os israelitas de diversas partes do mundo que vieram ali, então, os judeus que vieram ali para o dia, a festa de Pentecostes. E então, os que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aquelas pessoas começaram a estranhar. Por quê? Porque eles ouviam eles falando a respeito das maravilhas do reino de Deus na sua própria língua materna. Então falaram, o que será isso? O que está acontecendo? Como que esses homens, sendo todos galileus, sendo todos daqui, nós ouvimos eles falar a nossa própria língua materna? Alguns então louvavam e engrandeciam o nome do Senhor, porém outros zombavam, dizendo que eles estavam bêbados. Então do versículo 14 até o versículo 41, Pedro levanta-se com os 11 e Pedro toma a palavra e diz, não, esses homens, eles não estão bêbados, mas isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então que estava acontecendo isso agora, para eles, sobre a vida deles, que essa promessa estava se cumprindo e que os seus jovens teriam visões, os seus velhos teriam sonhos. Foi uma profecia do profeta Joel, então estava se cumprindo ali, Pedro falando isso. Depois Pedro começa a testificar a respeito de Jesus, dizendo que Jesus, ele era aprovado por Deus diante dos homens, porém aquelas pessoas haviam matado ele, haviam entregado ele na mão de pessoas que eram más, e ele havia sido crucificado por causa deles. E também diz que a respeito de que Davi falou a respeito de Jesus, que era o Senhor, que iria colocar os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. E então ele vai pregar isso, falando para as pessoas se arrependerem, porque essa promessa do Espírito Santo era para eles e era também para os filhos deles, mas eles tinham que arrepender e crer em Cristo. E então naquele dia a palavra diz que foram acrescentadas 3.000 almas que creram, que foram batizadas naquele dia. Do versículo 42 até o versículo de número 47, que encerra esse capítulo de número 2 do livro de Atos, vai falar a respeito da comunhão que os discípulos tinham, que eles perseveravam na comunhão, perseveravam no ensino e perseveravam nas orações. Eles partiam o pão diariamente, sempre estavam reunidos juntos, comendo, e que também o Espírito tomou conta, de maneira que aqueles que tinham alguma propriedade, alguma coisa, vendiam e distribuíam entre os outros para que ninguém tivesse necessidade alguma. E diz também, encerrando aqui, que o Senhor ia acrescentando a eles aqueles que haveriam de se salvar. Esse foi Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus abençoe a sua vida, continue lhe dando entendimento, conhecimento, compreensão e amor pela palavra, em nome de Jesus.